E aí, gente bonita, eu sou a Aniele Jesus, ou você pode me chamar de Outono, muito prazer. E é verdade que estou sumida por aqui, né? Mas voltei e quero falar aqui um pouco com vocês sobre algo que eu falei em uma outra rede social ontem, né? Eu gravei um vídeo, só que aí a câmera não estava na angulação certa aqui do YouTube. Então voltei porque acho importante falar com vocês também. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho. Falar com vocês também sobre isso, que é algo que eu tenho pensado. Apesar de estar sumida, sigo estudando, sigo fazendo minhas pesquisas e meus estudos para autoconhecimento e autodesenvolvimento. E estava pensando sobre lugares de desconforto e o que destaca uma pessoa da massa, assim, da galera, porque, vamos lá, estamos falando de uma sociedade e que nessa sociedade existe pessoas que em sua maioria estão nesse lugar aqui que tu olha pro lado, tem muita gente, que é meio que um padrão ou algo que ali a sociedade é como se fosse assim, a parte mais cheia da sociedade. Tem a parte que mais tem uma quantidade de pessoas vivendo naquele modo de conduta, assim, sabe? E tem as pessoas que se destacam, e aí não tá muito nesse lugar da massa aqui, mas se destaca e se desenvolve mais que outras pessoas e conquista coisas, talvez, que sonhou, que almejou, e tem mais ambição e consegue chegar nesse lugar. Eu estava pensando sobre o desconforto, né? O lugar de desconforto, que nada mais é do que você se colocar em um lugar que você não está acostumado. E pensando sobre esse lugar, por exemplo, quando a gente muda um hábito para se tornar uma pessoa melhor do que a gente é hoje, né? Que a gente quer ali subir alguns degraus, seja na vida profissional, na vida pessoal, e a gente quer criar um hábito, aquilo de primeira, assim, vai ser um lugar desconfortável. Porque você vai acrescentar ali na sua rotina algo que não tinha antes, né? E a não ser que seja comer sobremesa todo dia após o almoço, que seja uma coisa que requer de você um esforço, aquilo vai te colocar num lugar desconfortável. E aí eu tava pensando como que nós, seres humanos, somos extremamente criativos e como a gente se livra de determinados problemas, sendo que, via de regra, pensando nessa maioria da massa aqui, só faz isso quando a vida apresenta um grande problema ou apresenta algo para solucionar, né? E aí, sabe aquele famoso assim, cara, agora eu tenho que dar um jeito? O que eu vou fazer com esse pepino que caiu aqui no meu colo, assim? Nesses momentos, nós humanos nos mostramos extremamente criativos para sair daquele problema. Eu te convido a pensar aí. Qual foi o grande pepino da vida, o grande problema que você falou, meu Deus, não sei como vou sair daqui, e que você solucionou aquele problema? Você deu um jeito, você tirou a criatividade, assim, sabe lá de Deus onde, se foi financeiro, vou vender um negócio, enfim. E aí eu comecei a pensar sobre isso, sobre o que a maioria das pessoas fazem e sobre o que essas pessoas de destaque fazem. E estava pensando nesse lugar de desconforto, lendo um livro, fechando um livro que eu estava para fechar essa semana a leitura. E nesse livro fala algo muito importante, que o autor diz: você é muito mais os seus hábitos do que o seu conhecimento, do que o conhecimento que você obtém. Não que uma coisa não interfira na outra, sim. Mas, por exemplo, a pessoa que você quer ser lá na frente, né? Ela é muito mais os hábitos que você tem hoje na sua vida do que o conhecimento que você tem. Porque conhecimento sem mudança de comportamento vai aí ao vento, né? Não vai mudar nada, não vai te levar a lugar nenhum. Então precisa ter esse movimento. E aí eu fiquei pensando, tá, beleza, falei tudo isso, mas qual a diferença? Qual seria a diferença dessa pessoa que tá lá nas massas, meio que no senso comum, vivendo e surfando na onda, e essas pessoas que se destacam? Eu comecei a pensar nisso e na minha cabeça, ao que me parece, que essas pessoas que se destacam, elas buscam se colocar
em lugares de desconforto, né? Enquanto a maioria da galera ali que tá nas massas, elas esperam que a vida a coloque em um desconforto, a ponto dela ter que resolver. E beleza, qual a diferença na prática, né? Bom, se eu sou uma pessoa que quero me destacar de alguma forma e eu me coloco nesse lugar de desconforto, eu vou ser mais criativo e vou me ajustar àquele lugar, e é isso, né? Você cria um hábito desconfortável, tu fica naquele hábito desconfortável até que chega um lugar de desconforto. E aí você cria um outro hábito desconfortável e se traça uma linha ali até que aquele hábito requeira de você menos esforço. E aí aquilo fica automatizado. Tá, né? Dá um exemplo, não tô entendendo nada. Vamos lá. Por exemplo, treino. Eu comecei a ir à academia, deve ter uns 6 meses. E no início eu não gostava de academia, tá? Nunca fui muito chegada à academia, tentei umas 2 vezes na vida. Fiquei indo 1 mês, assim, foram momentos espaçados. Mas não fiquei porque eu não gostava do ambiente. E aí, dessa última vez que eu entrei, eu fui com uma amiga como convidada. Ela podia levar amigos pra malhar com ela. E fui mais 5, 6 vezes e vi ali um ambiente diferente. E acabou que eu fui pra academia por uma necessidade que eu tive porque assim, eu já treinava em casa. Só que eu treinava com os pesos que eu tinha e com, né, que era limitado. E eu senti uma necessidade mental, psicológica, de fazer mais força e de gastar mais energia pra me tirar um pouco dos meus pensamentos que estava, sabe? Pensamentos de nada a ver, que não vão me levar a lugar nenhum, e muito estresse, enfim. Então eu fui pra academia muito mais por uma questão mental, de melhora, né? Porque eu já corria, enfim, eu via o que a atividade física causava no meu corpo. Então pensei, tá, ok. Se isso aqui já tá legal, mas nesse momento da minha vida não tá dando muito conta, eu acho que eu preciso fazer mais força, e, enfim, né? E aí eu fui pra academia. E ir à academia era um hábito que não estava na minha rotina. E, num primeiro momento, era um hábito desconfortável, porque não tava ali no meu dia a dia e eu comecei a ir. Nisso que eu criei um novo hábito, aquele hábito exigiu de mim determinado esforço, e foi um esforço grande. Hoje, eu tô há 5 meses, quase 6 por aí, na academia, isso já virou um comportamento automático. Então vai lá, ó. Pensa que a minha mão aqui vai seguir meio que, vamos pensar num gráfico, né, de esforço. Então, eu comecei a ir pra academia e aí esse esforço requeria muito esforço, aí virou automático. Quando vira automático, chega numa espécie de platô. O que isso significa? Que você já tá ali, cara, você já tá fazendo meio que no automático, não significa, às vezes eu não quero ir pra academia, mas eu vou porque tá ali naquele estado de, tá, já ficou automático. E aí, tá, ou minha escolha, e o que eu tenho feito, né, nesses últimos dias, tenho procurado fazer. Beleza, treinar já virou um hábito automático, não requer de mim tanto esforço. Tá, o que eu posso fazer agora pra me colocar num lugar, porque é isso, eu quero me aprimorar enquanto pessoa, na minha saúde, na minha profissão. O que eu posso fazer agora que eu não estou fazendo, que vai exigir de mim um determinado esforço? Hoje, por exemplo, eu estou numa sequência de dias sem açúcar e eu pretendo levar isso aí até o dia do meu aniversário. Depois, no dia do meu aniversário, eu me dou uma folga no dia do meu aniversário e eu volto para esse lugar para me ver como é meu corpo, como o meu corpo reage sem açúcar. Então, isso requer de mim um esforço. E aí, qual é a questão? Por que muito mais esforço de cara? Porque eu estava habituada a comer doce todo dia, e aí vão aparecer pessoas me oferecendo doce, eu vou passar por lojas de doce, disponível. Eu tô falando do doce porque o açúcar em si, por exemplo, eu bebo café sem açúcar, suco sem açúcar. Então, apesar da dieta ser de açúcar, né, o consumo é muito mais uma tentação pra mim ter deixar de comer um doce do que beber refrigerante ou essas coisas que eram coisas que eu já não fazia. Por isso que eu tô insistindo aqui no doce.
Então, quando isso virar automático, quando isso virar mais fácil, que é isso, né? O processo vai se o processo vai se facilitando e a gente vai caminhando e beleza. Beleza, eu cheguei aqui. Isso aqui no âmbito da saúde, do corpo físico. O que eu posso fazer agora para me colocar em um lugar desconfortável que vai exigir de cara, assim, mais esforço da minha parte de cara, mas depois eu vou conseguir seguir aí com mais facilidade. Então, o que eu percebo? Tô falando de saúde física. Então, vamos lá. Compara aí, Aniele, o que é a massa, o senso comum que você diz, o que é as pessoas de destaque. As pessoas de destaque, eu vejo que se coloca nesses lugares de desconforto, né? De fazer algo para ir acrescentando pouco a pouco aquele hábito, porque ninguém vira uma pessoa fitness do dia para noite. Ninguém tem um corpo escultural do dia para noite. Ninguém tem uma alimentação saudável do dia para noite. É tudo sobre um processo. E aí essas pessoas que se colocam em lugares de desconforto, aí pode ser na vida pessoal, financeira, relacionamento, elas se colocam nesse lugar a ponto de, quando a vida a colocar nesse lugar por algum problema, ela vai ser muito mais criativa, vai saber muito melhor lidar com aquilo. E as pessoas, o que seria a pessoa da massa, assim? Ela tá vivendo a vida dela com uma alimentação cagada, né? E o que seria o pepino que a vida joga no colo dela, né? Seria, provavelmente, por exemplo, ela ir fazer o exame e ver que tá com diabetes, ou que tá com a hipertensão dela tá nas alturas, porque viveu uma alimentação desregrada, ou colesterol. Então, ela vai ter que se obrigar a ter uma alimentação melhor, mas porque o problema já está ali. Então você consegue entender? Eu tô falando assim de corpo, né? Tô usando aqui um exemplo para você captar melhor, mas isso serve para tudo. Na vida profissional, eu sou uma professora de dança. O que eu faço enquanto professora de dança para me destacar nesse lugar de professora de dança? Para ser uma profissional melhor? Porque assim, se você fizer o que todo mundo tá fazendo, primeira mentalidade. Se você fizer o que todo mundo tá fazendo, você vai ter o mesmo resultado de todo mundo. Então, se você quer se destacar, você tem que fazer algo que as pessoas não estão fazendo. Ou você tem que fazer algo que você ainda não esteja fazendo para você ir subindo de degrau em degrau até chegar a esse lugar, né? Esse lugar de destaque. E eu tava pensando nisso, então, assim, hoje eu tenho me colocado nesse lugar de sempre me colocar em lugares de desconforto, pensando nesse sentido de entendo que é um desconforto inicial que vai requerer de mim um esforço, mas que vai me levar para uma versão melhor de mim. Que afinal é sobre isso que esse canal fala, né? Então, assim, jogo a bola para você. Primeira coisa, você precisa identificar com o que você não está satisfeito ou o que está aí no seu lugar de conforto. E aí o lugar de conforto, inclusive, não estou dizendo que o lugar confortável, que você está satisfeito com o seu lugar confortável. Mas mesmo que você não esteja satisfeito, não estou satisfeito com a casa que eu moro. Mas você está num lugar confortável. Porque sair dessa casa que você não gosta hoje vai requerer de você um esforço. É o quê? É trabalhar mais para ter mais recurso financeiro? De fato, eu tenho certeza que é fazer algo que você não está fazendo. E isso vai te colocar em um lugar desconfortável. Então, não necessariamente o seu lugar confortável é um lugar que você está satisfeito. Mas é um lugar que você não precisa fazer esforço para sair desse lugar. Se você se mantém no lugar, tu faz manutenção desse lugar. Quando a gente faz manutenção de alguma coisa, a gente não tá tendo tanto esforço assim, porque é uma coisa ali que a gente já sabe fazer, mais ou menos, né? Então, eu jogo essa bola pra você. Primeiro, quais são os lugares que vocês estão? Quem é a pessoa que você é? Que hoje você não tá satisfeito. Ou que você tá satisfeito, mas quer melhorar. Ou que você quer sair desse grande lugar das massas. O que as pessoas que não estão nas massas estão fazendo? Então, em primeiro lugar, olha para essas pessoas que se destacam. Olha não se comparando, mas olha admirando e aprendendo. Ok, o que ela tá fazendo que, já que ela tá num lugar que eu gostaria de estar também e eu não estou fazendo? Como é que ela fez? Como é que foi esse processo? Como é que foi esse caminho? E começa a se movimentar. Segundo, é de hábito em hábito que se gera mudança. Não queira fazer coisas grandiosas de um dia pra noite eu vou me alimentar super bem. Tá
Se alimentar super bem requer tempo para preparar seu alimento, requer passar no hortifruti ou no mercado e comprar coisas saudáveis, ter marmitas ali para você não fazer marmitas para você não cair em tentação na rua, estando com fome e só tendo porcarias na rua para te oferecer. Então, assim, todas essas coisas vão requerer de você esforço e tempo, né? Porque é um processo e porque as coisas requerem tempo de você. Então, faz aí um apanhado, vê o que você deseja para sua vida e Nelly, tem 10 hábitos que eu quero mudar aqui na minha vida. Beleza, qual é a sua prioridade hoje? Porque se você tentar mudar os 10 de uma vez, nossa, isso vai requerer de você um esforço horroroso, você não vai dar conta e você vai se frustrar. Então, assim, vai de um em um. Aí, quando um estiver confortável ali no platô, tu adiciona outro e depois adiciona outro. E assim vai até você se transformar nessa pessoa que você deseja ser. Eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, curte, comenta, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir isso que eu tô falando aqui com vocês. E até o próximo vídeo.